Então vamos lá, dar continuação à nossa aula. Aula anterior a gente falou sobre cadeia alimentar no primeiro vídeo, no primeiro slide. Agora vamos começar a falar um pouquinho sobre o ciclo do carbono. O ciclo do carbono é dividido em duas partes, tá? Então a gente pode começar falando da parte biológica, que é sobre a absorção e eliminação do carbono, e a parte geológica ou geográfica, que é o carbono na natureza. Então por isso a gente chama de um ciclo biogeoquímico. Então vamos falar de formas de obtenção de carbono pelos seres vivos primeiro. Então quando eu tenho um ser vivo autotrófico, no caso aqui, eu tenho essa árvore ou as gramíneas aqui, essa outra árvore aqui, elas absorvem o carbono atmosférico para a realização da fotossíntese. Então, fonte de obtenção de carbono para vegetal é a absorção do carbono atmosférico. Já para os animais, a forma com que ele tem para obter carbono é se alimentando desses vegetais. E que carbono é esse que ele utiliza? O carbono presente na molécula de glicose. Então, só lembrando, CO2 mais água na presença de luz forma glicose. A molécula da glicose tem carbono. C6H12O6. Então, tem carbono na molécula de glicose. Quando um animal se alimenta de um vegetal ou de um outro animal, ele é capaz de obter esse carbono necessário para ele manter as funções vitais dele. Agora, quando a gente fala de eliminação de carbono, nós temos três formas básicas. A primeira delas é a respiração, tanto dos vegetais quanto dos animais. Eu tenho também as fezes dos animais, uma forma de eliminação de carbono. E eu tenho também o processo de decomposição, que também elimina carbono, retira carbono do organismo e manda ele de volta para a atmosfera para o ciclo recomeçar. Recapitulando, carbono atmosférico é absorvido pela planta para fazer fotossíntese e convertido em glicose. O animal se alimenta dessa glicose, elimina esse carbono pela respiração e pelas fezes. Quando esse animal ou qualquer ser vivo morre, o processo de decomposição acontece, esse carbono também é devolvido para a atmosfera. Ciclo do carbono natural, sem a interferência humana. Alguns organismos vivos, quando morrem por um processo de milhares e milhares de anos, se tornam combustíveis fósseis, como o petróleo. E é aqui que o humano começa a interferir no ciclo do carbono. Esse combustível fóssil muitas vezes é convertido em gasolina ou em outros materiais que servem como combustíveis para fábricas, por exemplo, que emitem gás carbônico. Então eu tenho o ciclo natural, o ciclo do carbono natural, que tem uma autogestão, um autoequilíbrio, né? E esse carbono que ficou milhares de anos aí escondido, represado na forma de petróleo, o ser humano converte esse petróleo em combustível, utiliza esse combustível em fábricas, em carros, enfim, que aumenta a quantidade de gás carbônico, causando os problemas ambientais que a gente vai falar mais para frente. Ok? Dando prosseguimento aqui. No primeiro slide a gente mostrou um esquema mostrando as formas de obtenção e de eliminação do carbono, e aqui nós temos algumas informações, algumas afirmações sobre o carbono importantes. Essas frases é uma forma diferente de apresentar aquilo que está naquele mapa mental, naquele esquema. Então vou fazer a leitura rapidinho aqui para vocês. A fotossíntese é um processo na qual uma planta, na presença de luz, transforma o gás carbônico do ar em açúcares. Todos os seres vivos são compostos em grande parte de carbono. Quando um coelho come uma folha de alface, parte do carbono da alface passa a fazer parte do corpo do coelho.
Cerca de 70% do nosso corpo é composto de água. Depois dela, as substâncias mais abundantes são compostas de carbono. Nossa respiração, assim como a de todos os outros animais e plantas, consomem, tem um errinho aqui, gás oxigênio e libera gás carbônico. Sempre lembrando, animal respira, planta faz fotossíntese e respira, tá? Todo ser vivo respira. O petróleo e seus derivados, como a gasolina, são compostos em grande parte de carbono. O processo de formação de petróleo leva milhões de anos e acontece quando uma grande quantidade de matéria orgânica, restos de algas, animais e plantas, acumula-se no fundo do oceano ou de um lago e pouco a pouco é soterrada por sedimentos. A pressão que uma camada muito grande de sedimentos exerce por vários milhões de anos acaba transformando a matéria orgânica em petróleo. Até aqui, a gente está falando apenas de ação da natureza, ações naturais. As fezes dos animais contêm grande quantidade de carbono na forma de matéria orgânica, forma de eliminação de carbono. O motor de um carro usa energia liberada pela queima controlada da gasolina para gerar movimento. Nesse processo, o motor lança gás carbônico no ar. Então, até a afirmação G, todos os processos eram naturais. A afirmação H, a gente coloca a ação antrópica. O que é uma ação antrópica? É o ser humano interferindo na natureza, a mão do homem sobre a natureza. Quando comemos qualquer alimento, parte do carbono presente nesse alimento torna-se parte do nosso corpo, enquanto a outra parte é expelida nas fezes. Durante a respiração, parte do carbono que assimilamos enquanto comemos é expelida como gás carbônico. Então aqui a gente está falando dos animais. Como é que o animal obtém carbono? Pela alimentação. Como ele expele, como ele elimina? Através das fezes e através da respiração. Além de quando ele morrer, os decompositores vão fazer com que esse gás carbônico retorne para a atmosfera. Dando prosseguimento aqui, as árvores captam gás carbônico do ar e utilizam para produzir nutrientes que são usados em seu desenvolvimento, crescimento, formação de folhas, flores, frutos, etc. Nos oceanos, existe uma quantidade imensa de algas e animais microscópicos. Quando morrem, esses seres progressivamente afundam e acabam depositados no fundo do mar. A cana-de-açúcar faz fotossíntese, transformando o gás carbônico em açúcar. Esse açúcar pode ser transformado em álcool nas destilarias e pode ser utilizado em motores de carro da mesma forma que a gasolina. Outra ação do homem aqui interferindo no ciclo da natureza, aumentando a quantidade de gás carbônico presente na natureza. No oceano, existem algas microscópicas capazes de fazer fotossíntese. Essas algas servem de alimento para uma grande quantidade de animais, entre eles o crio, que é um pequeno crustáceo. O crio serve de alimento para as maiores baleias do planeta, como a baleia azul. Pequeno crustáceo, pensa num camarão muito pequenininho. Tá? Então, a baleia azul se alimenta desse pequeno crustáceo, também chamado de zooplâncton. Quando uma árvore morre, muitas vezes fungos e bactérias atuam sobre ela. Pouco a pouco eles digerem o carbono presente na árvore e por meio da respiração liberam gás carbônico no ambiente. Processo de decomposição aqui. Isso acontece tanto com árvore quanto com animais. As plantas, além de fazer fotossíntese, também respiram. Isso aqui precisa ficar muito claro. Muitas pessoas têm essa confusão, que acham que respiração e fotossíntese são reações químicas contrárias. A planta faz fotossíntese e o ser humano respira. Não é isso. Planta, além de fotossíntese, também respira. Na respiração, assim como todos os animais, as plantas liberam gás carbônico. Aí tem a referência bibliográficazinha aqui do texto. E agora nós vamos partir para os exercícios. Talvez eu esteja falando um pouco mais rápido, para o vídeo não ficar muito longo e muito maçante. Então vamos lá.
De que maneira o carbono pode ser incorporado para uma planta? Então, como é que ele consegue colocar o carbono, como a planta consegue absorver carbono? A gente consegue de cara aí eliminar todas as alternativas, né? Porque é uma questão muito direta. Então, a forma como a planta absorve, incorpora, traz o carbono para si é através da fotossíntese. Uma vez que a planta não se alimenta, ela é autotrófica, ela consegue produzir o próprio alimento. Planta não produz fezes. O que a planta retira do solo são sais minerais e água. E de outras plantas também seria impossível, porque a planta, senão ela seria heterotrófica, uma vez que ela se alimenta de outro ser vivo. De que maneira o animal pode obter carbono? Então, como é que o animal consegue ter carbono na constituição do corpo dele? Então, através da fotossíntese não, uma vez que o animal não faz fotossíntese. Por meio da respiração também não. Respiração é uma forma de eliminação de carbono. Por meio do ar também não. Apesar do gás carbônico estar presente na atmosfera, a gente não é capaz de absorvê-lo. Animais não obtêm carbono. Lá no nosso texto tem a afirmação que o carbono é uma das moléculas mais abundantes do nosso corpo, provavelmente a maior depois da água. Então a única forma de obtenção de carbono é através da alimentação, ou de uma planta, ou de um outro animal. Quando eu me alimento diretamente de uma planta, eu tenho uma quantidade maior de carbono, né, de glicose disponível. Quando eu me alimento de outro animal, eu tenho uma quantidade menor, lembrando lá da cadeia alimentar. De que forma a planta elimina carbono? Como é que a planta consegue eliminar carbono? Através da alimentação? Não. Por meio da fotossíntese? Não. Fotossíntese é uma forma da planta absorver ou incorporar carbono. Por meio apenas da respiração. A respiração é uma forma, mas não é a única. Apenas por meio de sua morte, quando o carbono gradualmente será transformado em gás carbônico pelos decompositores. A decomposição também é uma forma, mas não é a única. Então, se eu tenho duas alternativas aqui que apresentam uma das formas, a resposta correta é por meio da respiração e da ação dos decompositores quando o vegetal morre. Então, planta elimina carbono ou pela respiração ou na ação dos decompositores. De uma forma indireta, no caso dos decompositores, né? Quem acaba eliminando o carbono são eles. Mas eles utilizam esse carbono da matéria orgânica. E os animais? Então, os animais, como é que eles eliminam carbono? Por meio da respiração e da ação dos decompositores quando o animal morre. É uma ação. Por meio da ação dos decompositores, ok, mas não é a única. Por meio da respiração e da ação dos decompositores quando o vegetal morre, além de eliminar carbono pelas fezes. A gente elimina quando a gente lê aqui a questão de quando o vegetal morre. Por meio da alimentação. A alimentação a gente sabe que é uma forma de incorporar carbono e não de eliminar. Então a gente tem aqui por meio da respiração, da sua decomposição, ou seja, da ação dos decompositores sobre o seu corpo, e elimina carbono também pelas fezes. Todos os seres vivos eliminam, tanto animais quanto plantas, eliminam carbono pela respiração ou pela ação dos decompositores. E os animais ainda têm uma outra forma de eliminação de carbono, que é através das fezes. A questão número 7. Combustíveis fósseis pelos seres humanos têm devolvido à atmosfera, na forma de CO2, átomos de carbono que ficaram fora de circulação por milhões de anos, devido à queima de combustíveis fósseis. A concentração de gás carbônico tem aumentado muito, trazendo alguns prejuízos. Levando em consideração a afirmação acima, assinale a alternativa incorreta. Então eu tenho 4 afirmações aqui que trazem informações corretas sobre a liberação de CO2 através da queima de combustíveis fósseis, e uma delas que está errada, e é essa que a gente vai assinalar. Então vamos lá, a primeira afirmação é:
o aumento na concentração de gás carbônico na atmosfera intensifica o efeito estufa, um fenômeno natural que possibilita a vida no planeta Terra. Lembrando que é graças ao efeito estufa que a gente está aqui no planeta, que esse planeta tem condições para manter a vida, porque ele serve como um filtro dos raios solares. Só que, quando eu aumento, eu deixo essa camada mais espessa, essa camada, essa estufa, essa redoma do planeta mais espessa com gás carbônico, eu tenho cada vez menos raios solares entrando no planeta, cada vez mais os raios solares não conseguem voltar para o universo, então ele fica reaquecendo o planeta, causando os efeitos que a gente conhece aí, aquecimento global e desequilíbrios ecológicos. A grande quantidade de gás carbônico vem aumentando significativamente na atmosfera desde a Revolução Industrial, quando a humanidade começou a empregar a queima de combustíveis fósseis. Verdade, antes da Revolução Industrial, tudo era feito, tudo não, mas boa parte das coisas eram feitas de forma manual, sem a utilização de maquinários que utilizavam os combustíveis fósseis. A Revolução Industrial veio para aumentar a produtividade, para massificar a produção né, de produtos do nosso cotidiano. Então ela começou a utilizar os combustíveis fósseis como forma de movimentar as máquinas, as fábricas. Os principais responsáveis pelo aumento na concentração de gás carbônico na atmosfera são os motores de veículos, as indústrias, a incineração de lixo doméstico e as queimadas de campos e florestas. Perfeita afirmação também. São todas aqui ações antrópicas, ações do homem. Ó. Motor a veículo é uma invenção do homem, a indústria é uma invenção do homem, incinerar lixo doméstico é uma ação do homem, e as queimadas de campos e florestas uma invenção do homem. Tudo isso aqui é o homem influenciando diretamente na natureza. Aí eu tenho o último aqui. O CO2 em contato com o ar úmido se oxida e se transforma em ácido sulfúrico que corrói construções. Alternativa incorreta. Uma vez que essa reação química nem teria como acontecer, né? Porque eu teria que ter enxofre na composição do ar. Mas enfim. Afirmação incorreta. Levando em consideração a citação do romancista inglês John Fowles, no que diz que a matéria é imortal, podemos concluir: a decomposição da matéria orgânica pode levar milhões de anos, por algumas partes serem ricas em fibras. A matéria orgânica nunca se decompõe. Os organismos retiram constantemente da natureza os elementos químicos de que necessitam, mas esses elementos sempre retornam à natureza, por isso são considerados imortais. No ciclo do carbono, a volta desse elemento químico para o ambiente se dá na forma de CO2, por meio da respiração dos seres vivos. A afirmação a matéria é imortal, ela vai muito ao encontro daquela frase do Lavoisier, que eu vou repetir aqui de novo, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Exercício 9. O ciclo biogeoquímico, biologia, geografia e química, do carbono compreende diversos compartimentos, entre os quais a Terra, a atmosfera e os oceanos, e diversos processos que permitem a transferência de compostos entre esses reservatórios. Os estoques de carbono armazenados na forma de recursos não renováveis, por exemplo, o petróleo, são limitados, sendo de grande relevância para que se perceba a importância da substituição de combustíveis fósseis por combustíveis de fontes renováveis. A utilização de combustíveis fósseis interfere no ciclo do carbono, pois provoca aumento da porcentagem de carbono contido na Terra, aumento na taxa de fotossíntese dos vegetais superiores. Eles até tentam, né, fazer um pouco mais de fotossíntese, mas não conseguem. Aumento na produção de carboidrato de origem vegetal.
até é verdade também, aumenta um pouco, mas é irrelevante, né? Uma quantidade excessiva de gás carbônico vai fazer com que a planta morra. Aumento na quantidade de carbono presente na atmosfera. A interferência principal que a utilização dos combustíveis fósseis é essa. É a emissão de fumaça. Redução na quantidade global de carbono armazenada nos oceanos. Essa aqui a gente elimina logo de cara. O carbono é um elemento amplamente encontrado na hidrosfera, parte de água, hidroágua, tá? Nos oceanos, e na atmosfera, sob a forma de gás carbônico, CO2. Esse gás é utilizado nas plantas no processo de e depois devolvido para o meio através do processo de decomposição ou via cadeia alimentar. Marque a alternativa que completa corretamente os espaços acima. Eu coloquei uma informação no texto que era para eu saber se vocês estavam lendo o que a gente colocava de informação ou se vocês estavam simplesmente respondendo. No texto, informações sobre o carbono, tinha uma letra P, que dizia o seguinte: a questão número 10, você vai colocar como alternativa correta a letra E, que não precisa responder. Então, o aluno que, mesmo que a frase correta seja no processo de fotossíntese e devolvida para o meio ambiente através da respiração, essa seria a alternativa que contempla aqui os espaços vazios. Eu dei a informação lá no texto de que o aluno não precisava responder essa pergunta para ele assinalar a alternativa E, que era um teste para eu saber quem estava lendo ou não. Ou seja, quem respondeu todas as outras alternativas eu vou considerar como errado. Porque eu sei que está fazendo as atividades sem ao menos se prestar o trabalho de fazer a leitura. Então vamos recapitular aqui. Vamos fixar o conteúdo. Formas de obtenção de gás carbônico. Eu tenho a fotossíntese pelos seres autotróficos e a alimentação pelos autotróficos. Formas de eliminação de carbono. Respiração dos seres vivos. Queima de combustível fóssil e processo de decomposição. E pelas fezes dos animais. Essa atividade aqui, essa atividade já está na atividade seguinte, como questões de fixação. Então vamos fazer a leitura das afirmações corretas apenas. O carbono faz parte da constituição de moléculas orgânicas e está presente na atmosfera como um gás de efeito estufa, o CO2. Lembrando, CO2 é o dióxido de carbono. Quando eu falo só carbono separado, eu estou falando de todas as moléculas que ele compõe. Por exemplo, o monóxido de carbono, que é o CO, ou a glicose, que é o C6H12O6, ou então o CO2. Então, quando eu falo do ciclo do carbono, eu quero saber onde o carbono está na natureza, independente se ele está na forma de gás ou na forma de uma molécula orgânica. O carbono pode ser dividido em biológico e geológico. Sim, né? Porque quando ele está na natureza, ele está fora de um organismo vivo. O carbono está presente em diversos lugares da natureza, como na atmosfera, ambientes aquáticos, biomassa animal e vegetal, combustíveis fósseis, entre outros. Certinho também. No ciclo biológico, o carbono é assimilado em processo de fotossíntese e quimiossíntese e devolvido ao ambiente por meio da respiração e ação de decomposição. Por meio da respiração, decomposição e ação humana. O ciclo geológico do carbono. O carbono sai da atmosfera por difusão para o ambiente aquático ou é levado pelas chuvas, formando uma solução ácida que leva à erosão de algumas rochas. No ambiente aquático, os íons liberados na erosão das rochas silicatadas são utilizados na produção de conchas de alguns organismos.
esse é um ponto interessante, pouco explorado, tá? Alguns seres vivos possuem concha. E essas conchas, boa parte delas, tem carbono na sua composição. Então, quando esse animal morre, essas conchas ficam sedimentadas em rochas ou no fundo de lagos. Conforme o tempo, né, a ação do tempo, esse carbono acaba retornando para a atmosfera. Então, essas conchas fazem parte do sedimento. Após a morte dos organismos e nas condições ideais, seus carbonatos são parcialmente fundidos. Carbonatos, compostos químicos à base de carbono. O CO2 é lançado novamente na atmosfera pelos vulcões. Também é uma forma de eliminação de carbono. Aqui são afirmações relacionadas ao ciclo do carbono e a ação do homem, ação antrópica. O aquecimento global é a intensificação do efeito estufa, beleza. Efeito estufa a gente sabe que é um efeito natural. Só que com a quantidade de gás carbônico eliminada com cada vez mais velocidade na atmosfera, eu intensifico esse efeito estufa e aqueço o planeta, porque o raio solar bate no planeta, quando ele tenta voltar, né, pro universo, ele acaba batendo nessa barreira mais espessa de gases e volta para o planeta, superaquecendo o planeta. É como se eu mantivesse uma Tupperware fechada em uma bolsa térmica. Eu colocasse algo quente dentro de uma Tupperware, tampasse ela e colocasse ela dentro de uma bolsa térmica. O que iria acontecer? O calor ia tentar sair da Tupperware, ia bater nas camadas térmicas da bolsa e ia voltar para dentro da Tupperware, reaquecendo ela. Logicamente, parte desse calor ia ser perdido, mas isso ia acontecer com uma velocidade menor. A desertificação, ou seja, o processo de se tornar deserto, é uma consequência do efeito estufa, consequentemente do aquecimento global, certo?